Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shiryu de Dragão versão mangá na linha Cloth Myth EX da Great Toys, ou como recém-titulada MMD. Mano, aí, isso aqui é um dos lançamentos mais aguardados de todos para minha coleção, cara. É um dos itens que eu mais estava esperando na vida de colecionador. Bom, enquanto a Bandai não lança e não sei nem se eles vão lançar, vamos de GT, cara, que aparentemente está muito bom. E vamos lá, vamos ver a caixinha aqui. A caixinha toda nada a ver, no estilo Great Toys de ser, que é uma roupinha casual, tá? Olha, olha essa roupa do Shiryu, mano. Que doideira, né? Aí tem as escritas que nada a ver, né? Cool Saint, né? Que é o santo legal. Que loucura. Aqui tá escrito aqui atrás Dragon, aqui Shiryu, aí Calme Shiryu, dessa vez tá certo, né? Que no C tava escrito Calme Tema. Olha a loucura. E aqui é mais nada a ver, né? A colisão entre animes e tendências. Que loucura. Aqui tá Senseiya. Ó, a Great Toys tá ousada. Botou Senseiya aqui na caixa. Aqui MMD, né, que eles estão intitulando essa coleção com uma marca MMD, mas a galera já sabe que é Great Toys, tá? Caixinha simples, pequena, beleza? E vamos abrir aqui. Vamos fazer um unboxing. Mano, essa peça aqui é esperada demais por mim, doido. Ó, vemos aqui o corpinho, bem parecido com o do Seiya, tá? Vamos ver melhor. Aqui os cabelos. Olha que interessante. Dois cabelos esvoaçantes e um mais caído. A gente vai olhar melhor, tá? Vai falar melhor sobre isso. Aí as mãozinhas aqui. Os rostos, que aparentemente está sensacional. E aqui é a armadura. Olha que show de bola. Cara, a pintura tá muito bonita. A coloração, que eu achei que poderia ser um tom mais claro. Mas a gente vai ver melhor se tá boa no cloth, tá? Vou tirar aqui do blister pra gente ir pra montagem, tá? Então segura aí. Tá aí, galera. Vamos analisar aqui tudo que vem com a figure. Começar com a armadura, mostrar pra vocês aqui. Né? Ela, olha aqui, cara. A cor é muito bonita. Né? Poderia ser mais um tom mais pastel, sabe? Um pouquinho mais claro. Mas tá muito bonito. E tá um tom espelhado. É engraçado que é assim como o Seiya. Né? Só que o Seiya nem parecia tanto que era espelhado. É um espelhado diferente. Ó, tu vê que é no mesmo tom, né? Só muda a cor. É o mesmo tipo de pintura, tá? Então tá num tom espelhado. Vou mostrar para vocês aqui a diferença para o tom mais fosco, ó, tá vendo? Olha aí, a diferença de pintura, né? A cor é diferente. A cor é bonita, tá bem pintado, mas poderia ser um tomzinho aí mais fraco. Mas não vou reclamar não, beleza? Contando com as mãos neutras que tá no boneco, tem 1, 2, 3, 4, 5 e meia. Com essa mão aqui apontando o dedo. Mãos totalmente abertas, mãos semi-abertas, mãos fechadas e mão para Excalibur. Temos aqui o cabelo, né, com o cabelo esvoaçante, tá muito bom isso aqui. Aí temos esse efeito aqui que também tem na franjinha, que eu já vou mostrar para vocês. Né, esse efeito aqui tem, né, aparece essas imagens com esse tipo de efeito. É o mesmo efeito do mangá que fizeram no Seiya, tá? No Seiya, que na versão da GT ficou muito forte. Mas aqui do Shiryu até que ficou legal, tá? É um detalhezinho aí legal para diferenciar um item que veio do mangá, né? O tipo de coloração. Aí vem 6 faces, cara, muita coisa pro Shiryu. Vem as faces de olhos fechados, né? Uma sorrindo e uma mais sério. É muito bom ter mais opções de olhos fechados pro Shiryu, né? Afinal, ele passa muito tempo no mangá, no anime, com os olhos fechados. Então é interessantíssimo, pois, pensar em cada detalhe. Aí vem uma face obscura, expressão de ataque. Sensacional, cara, sensacional. Olha isso, galera. E a face dele com leve sorriso. Mano, espetacular. Mas vamos ver a face, né, a Red Sculpt completa aqui. Cara, e olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Um dos Shiryus mais bonitos que eu já vi, mano. Com Red Sculpt. Cara, tá muito sensacional. Aqui tá trazendo uma aparência mais jovial, né? Muito interessante pro personagem, né? Porque ele é realmente muito novo,
né, mais novo que os demais Cavaleiros de Ouro, de Prata. Então, essa aparência aqui tá excelente. Cara, olha que magnífico isso aqui, galera. Vou fazer uma comparação aqui. Bom, esse aqui não dá porque ele tá com os olhos fechados, né? Eu vou fazer aqui com a V2 do mangá. E olha isso. Né? Óbvio, é um pouquinho diferente, porque o traço do Kurumada, pô, é muito, sei lá, muito desproporcional, né, no começo do anime dele, né? Mas, cara, tá lembrando o traço ali do mangá, né? Temos essas referências aí também, tá? Olha isso, galera. Não tem um formato do rosto ali exatamente como o Seiya mangá da própria Bandai, tá? Que tem um formato ali mais parecido com o mangá, não tem, mas dessa forma aqui ficou excelente, tá? Lembrando o personagem, né? E ficou, cara, num aspecto muito bom, cara. Aí a gente vê o cabelo aqui, deixa eu ver, tem um pequeno gapzinho aqui. Ah, dá para consertar. Dá para consertar o gapzinho. Aí tem esse recorte aqui, né? Óbvio, mas poderia ser melhor, tá? Mas no geral o molde está muito bom. Aí tem esse negócio aqui que eles fizeram, né? Esse sombreado aqui, essa iluminação que eles fizeram em degradê para poder ficar parecido com o mangá. Aqui eu já achei forte demais, mas, né, tá um diferencial. Aqui na franja eu achei muito bom, tá? Aqui na franja tá excelente, diferenciando aí do anime. Vemos aqui um corpo EX totalmente novo, né? Que foi criado a partir do Seiya. A gente já fez a comparação aí com os demais Cloth, EX e 1.0. Tá? É um corpo que agora a gente já está mais familiarizado, né? Que trocaram as pernas, para não ficar repetitivo, né? Se você quiser ver as diferenças, você assiste aí o review do Seiya, que eu faço a comparações de corpos, tá? Então vamos montar ele, né? Depois da montagem eu falo como é que foi, se foi tranquilo, se as peças se encaixaram perfeitamente. Então vamos lá. Tá aí, galera, montagem super tranquila, excelente. Ó, alguns detalhes aqui. A GT finalmente deixou eu girar o escudo, né? Para deixar na posição certa, não fica travado lá para trás. Excelente. E outro detalhe, vocês viram, né? O encaixe da ombreira tá pelo peitoral, na parte aqui de cima, né? E não pela patinha do dragão aqui na parte de trás das costas, né? Como a Bandai costuma fazer. Aí isso aqui tem até articulação, ó, mas não está encaixado por aqui, beleza? Eu vou acabar de montar aqui, colocar a cabeça dele, para eu falar sobre o design da armadura. Né? Começar primeiro com sem o elmo. Cara, que coisa maravilhosa, doido, olha isso, mano. Mano, ele tá muito bonito. Esse Shiryu tá muito bonito, cara. A Red Cult realmente tá sensacional. Coisa que eu critiquei no Seiya, aqui no Shiryu tá espetacular, mano. Sinceramente. Vamos colocar ele com elmo. Olha aqui, a GT já facilitou, já mandou com o elmo no cabelo. Isso é muito bom, porque esse cabelo aqui é ruim de encaixar nesse elmo. Vamos botar aqui. Olha, nossa, super fácil encaixe, cara. E vou lá. Tu é doido, bicho, que coisa linda. Cara, mano, que alegria, mano. Só fã do Shiryu vai entender a sensação que eu tô aqui agora. Essa figura é muito importante, galera. Isso aqui é a coisa mais importante. Eu vou citar defeitos nessa figura, sim, vou citar defeitos. Mas isso aqui, cara, eu não sei por que diabos a Bandai demorou tanto para lançar um V1 mangá. Galera,
V1 mangá é tão importante quanto os V1 anime. É onde tudo começou, galera. Saint Seiya só existe por conta disso aqui. Isso aqui é a primeira coisa que apareceu referente a Saint Seiya. Foram essas armaduras, V1 mangá. Então, essa versão aqui, né, o da Bandai, né, estou aqui com o da GT aqui em mãos, mas o da Bandai, cara, o Seiya é a representação de tudo que existe em Saint Seiya, a V1 mangá. É onde tudo surgiu, cara. E olha isso aqui, mano, em mãos. Isso aqui é onde, pô, cara, não sei como é que a Bandai não lançou isso aqui. Olha quantos anos tem de Saint Seiya, cara. Olha quantos anos existe de Clothmith e foi lançar agora em 2023. Né, ano passado, o Seiya. Cara, é inacreditável, mano. Eu esperei por muito tempo isso aqui, cara. Muito tempo. Então, independente das reclamações que eu fizer aqui, do design da armadura, né, esses defeitos vão ser mínimos perante a quão importante essa figura é, ainda mais para mim na minha coleção. Mano, então vamos lá. Óbvio, né, o design não me agradou 100%, né, vou botar aqui do ladinho para vocês terem noção, né, eu vou falar aí com imagens aqui, né, eu achei essas 3 divisões do peitoral aqui poderia ser maior, tá? Olha aí como é que é bem grosseiro a versão real. E o maior erro para mim, maior erro de todos, eu não saberia como eles iriam fazer, mas talvez o encaixe, a dobra, ser por trás, né? O encaixe por trás, para poder esse peitoral aqui ser vazado. Não está sendo vazado aqui na frente, peça de metal, tá? Porque, né, se vazasse aqui na frente, de qualquer forma ia aparecer aqui na parte do encaixe. Então eles teriam que fazer a parte da frente inteira e a abertura, né, onde abrir para poder fechar no cloth, ser aqui por trás, para deixar esse peitoral vazado. Para mim foi o maior erro deles. Esse peitoral, galera, é vazado, entendeu? Mostra ali a parte branca do colã, para mim é o maior erro. Eu achei muito estranho a forma que a parte aqui do ombreira ficou com a parte pequena, né, do ombro. Achei essa ligação ruim, né? Cara, no mais é isso. No mais é isso. Acho que o restante está muito bom. O cinto também é uma coisa curiosa. Vem 2 cintos, tá? Só que não tem diferença nenhuma. Beleza? Não tem diferença nenhuma. Outro detalhe, né, é que isso aqui tá ao contrário, cara. Tá vendo que é mais grossinho aqui para a parte aqui de cima, né? Tá mais grossinho, só que aqui é ao contrário. É ao contrário, é mais grosso aqui a parte perto do punho, tá? E aqui tá ao contrário, né? No mangá também é dessa forma, né? Ó, tem outras imagens aí para provar para você que essa parte mais grossa é para perto do punho. Então, assim, eu acho que tem vários erros de projeto, assim, de design, né? Mas não cara, são detalhes, óbvio que eu tenho que mostrar para vocês aqui. São detalhes que eu acho que ainda não tira a beleza cara, essa figura ainda continua sendo única, né? A gente é a melhor representação e a única representação que a gente tem em Clothmith, né? Então, cara, não vou reclamar, né? É uma figura única, cara. Tem seus defeitos, mas de qualquer forma eu tô feliz que isso aqui pelo menos foi lançado, tá? Talvez um dia a Bandai fizer, talvez saia melhor, mas enquanto não lançou, cara, tô feliz demais com essa figura aqui, tá excelente. Bom, vamos para os take de pose. Depois do take de pose eu boto do lado do Seiya e faço um montão de coisa aí pra gente deixar esse review completo, tá? Então vamos lá pro take de pose.
E tá aí, galera. Ó, vamos para uma comparação aqui com o Shiryu V1 Anime. Mano, cara, é muita diferença, cara. Impressionante. A gente viu uma diferença enorme no tamanho, né? Isso é mais por conta da perna que eles fizeram nova, né? Eles fizeram uma perna realmente bem pequenininha e também, né, conta com o pé que encaixa totalmente, como não tem nenhuma bota, né? Só um pezinho, ele encaixa direto, não tem aquele pino longo. Cara, tudo deixa o personagem menor, né? Cara, isso é excelente, porque os Blunt Boys são pequenininhos mesmo, né? A gente vê as mudanças na armadura, claro. Olha aí a versão que seria realmente evolução, né? Que segue mais aí o mangá. A V2 do anime segue fielmente o mangá. E aí faz mais sentido a evolução, né? Se parecem mais. Então a gente vê aqui a diferença dos tamanhos, né? Aí temos aqui a comparação. Máscara da Morte é maior, né? Os Cavaleiros de Ouro são maior que os Bronze Boys. Tu vê que ele é maior até que o maiorzão dos Shiryus aqui, né? Que é o V1 da GT. E que é do mesmo tamanho do que o V2 da Bandai, né? E olha como é que o Cavaleiro de Ouro, de qualquer forma, é maior. E aí vamos ver ele do lado do Shiryu. Olha como é que... Caraca, mano. Olha que sensacional. Pô, fica bacana, cara. Máscara da Morte é realmente bem mais velho. E olha que é tudo escala IX, né? Olha isso. Olha aí, galera, que sensacional. Realmente, um cavaleiro muito mais jovem lutando com um Cavaleiro de Ouro. Pra mim, excelente. O Shiryu tá batendo 16 centímetros, tá? 16 centímetros e alguma coisinha, contando ali com a pontinha do elmo, tá? Do chifrezinho do elmo. E tá aí, galera. A coleção tá assim até então. Beleza? Já tá vindo o Yoga pra mim, tá? O Yoga V1, mangá da MMD, né? Ou GT. E o Shun e o Ikki já foram anunciados. Então, rapidinho a gente vai fechar esse set. Para mim, um dos sets mais importantes da franquia. Para mim, vai ser um dos melhores sets que eu vou ter na minha coleção. Bom, vamos para as questões técnicas aqui do Shiryu, né? Deixar o C aí do lado. Peças de metal ou de plástico. Plástico é só o elmo e o protetor de punho e essa parte aqui de baixo da ombreira. O resto é tudo de metal. As articulações estão bem firmes, muito boas. A pintura está excelente, a qualidade está muito boa mesmo. Não tem diferença entre peças de plástico ou de metal, está totalmente uniforme. Eu gostaria que o tom fosse um pouquinho mais claro, mas eu acho que esse tom aí é bem parecido com o V3 da GT, tá? Talvez case mais. Bom, a Red Sculpt para mim está perfeita, coisa que eu critiquei no Seiya, mas nesse Shiryu está lindo demais. Talvez não se pareça o formato, né? Não se pareça totalmente com o de mangá, mas pelo menos a Red Sculpt está linda. Bom, o design é o que mais me desagradou aqui, o design da armadura. Essa parte do peitoral tinha que ser aberta, né? Esse detalhezinho ali, o peitoral poderia ser maior, né? Os adornos ali. Não ficou legal, eu não achei a junção entre essa ombreira aqui com essa menor boa. E tá errado aqui o desenho do protetor de antebraço, tá? Tá parecendo que tá ao contrário o negócio. Esses detalhes aí, né? Faz com que a gente vê que a GT não é perfeita, tá? Mas, de qualquer forma, cara, eu só tenho para reclamar realmente disso, e é por isso até que eu vou dar uma nota 9 para esse item, né? Não vou poder dar 10. Mas agora, preço, exclusividade e atendimento ao público, né? Ao colecionador de Saint Seiya, de querer tanto essa peça aqui e não ter de forma licenciado. Mano, isso eu tenho que bater palma para Great Toys, porque, cara, eu queria muito esse set, né? E agora eu vou conseguir. Assim como os Lost Canvas da ST, né? E agora também da MST, são itens que a gente queria muito e as empresas paralelas estão lançando. Se um dia a Bandai lançar, talvez até, eu acredito que até lance melhor que esse Shiryu aqui, né? Talvez fique melhor, assim como o Seiya da Bandai ficou melhor. Mas até lá, filho, uma coisa que a gente não pode ter certeza, né? Se vai lançar ou não, a gente fica com o nosso Shiryu da MMD satisfeitíssimos. E galerinha, a Sui mandou esse colan aqui pra gente testar no Shiryu. Ela mandou, eu vou colocar nele pra gente ver como é que fica, né, esse colan. Vocês sabem que o colan da Sui fica lindo demais nos cloth, né? Mas vamos ver como é que fica para esses V1 aqui, tá? Vou colocar o colan e já volto. E olha isso como ficou, galera, com colan. Mano, olha que, pô, ficou mais natural, né? Tapa essas articulações aqui, ó, tá vendo? Acho que fica bacana. E tem aqui cada botinha, né? A botinha
teria que ser do mesmo tecido. Eu prefiro sem, mas também tem a opção aqui, tá? Vamos colocar a botinha para ver se fica legal? Pera aí. Aí, galera, ó, botei com a botinha. Pior que com a botinha ficou bom, cara. E com a botinha ficou bom, mano. Aí tem como você, né, escolher se você vai querer com a botinha ou sem, tá? Pior que aqui em mãos ficou muito legal essa botinha. Bom, você já conhece aqui o trabalho da Sui, sempre falo, né, do colã dela aqui no canal. Então, se você quiser, né, vou deixar o Instagram dela aí, @SuiDestruction. Só seguir ela lá e pedir faz colã para qualquer cavaleiro, não só para esses daqui que eu estou mostrando, tá? Mas para qualquer cavaleiro. Então é isso, galera. Manda mensagem lá para você pegar o seu colã, não só colã, né? Qualquer roupinha para qualquer action figure ela faz. Segue lá no Instagram ela e vê os trabalhos que ela faz para você ver. Que loucura. Segue ela lá. Valeu, Sui, por mandar esse daqui. Esse colãzinho aqui, beleza? Agora eu vou querer o seu também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Primeiro review feito aí em 2024, né? Dos itens lançados em 2024. Já tá com um calendário novo aí. E aí, galera, mais uma informação do Clothmith Awards. Se você quiser todas as informações que já foram dadas, assiste os reviews, os vídeos anteriores, né? Vai lá no canal e bota lá os vídeos e vai assistindo os lançados antes desse, que cada vídeo está lançando uma informação nova do Clothmith Awards. E aí, né, que é o maior evento aqui do canal e o maior evento de Clothmith do mundo, onde reúne tudo, né? Paralelo, Bandai. A gente vai selecionar os melhores Clothmith do ano, com vários convidados. Tem a primeira edição aí, mas essa edição vai ser bem melhor, cara. A nova informação é, você que é membro, você que virou membro, né? Os membros do canal vai ter um sorteio especial. Eu já falei isso nos outros vídeos. E agora, uma outra coisinha nova aí, para membros. Membros do canal, eu vou fazer um concursozinho lá, eu vou fazer um vídeo para você concorrer a uma vaga de um dos jurados do Clothmith Awards. O ganhador vai participar do Clothmith Awards, vai poder participar de um vídeo especial aqui do canal, onde você vai ter poder de voto para o Clothmith Awards e vai apresentar uma categoria. Olha que sensacional, cara! Um inscrito vai poder participar do Clothmith Awards. Mano, não perca essa chance. Se torne membro, porque já tem vários vídeos exclusivos para membros. É muito barato para se tornar membro. Se eu não me engano, é R$8 e você tem acesso a vários vídeos exclusivos para membros e vai participar do sorteio especial do Clothmith Awards e ainda vai poder participar do Clothmith Awards com poder de voto e apresentar uma categoria no vídeo. Olha que sensacional, galera. Então, vá lá, se torne membro para ajudar o canal também, para isso tudo ser possível. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!